Podemos dar início. Então vamos pedir a luz do Espírito Santo para nos iluminar mais esse dia. E com certeza Deus está conosco, rezar também por todos que pediram as nossas orações, os que não puderam, não vão poder estar. Que Deus tenha, vai guiando os caminhos, vai guiando os passos de todos nós. Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, enchei os enchei os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles neles o o fogo do fogo do vosso vosso amor. amor. Oi, pai. Enviai o Enviai o vosso vosso Espírito Espírito, e tudo tudo será será criado criado, e e renovareis a renovareis a face da face. terra. Oremos. Oremos, ó Ó Deus, que Deus, instruístes os os corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis com a com a luz luz do do Espírito Espírito. Santo. Fazei que Fazei que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas, segundo o segundo mesmo o mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre da sempre da sua sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, Helena, tudo bem aí? Chegamos. Deixa eu. Ah lá, fala pro padre. Oi, Olá, padre. tudo bem aí? Fala. Bacana, bacana. Então, hoje eu fiz uma gravação, também ficou um pouquinho longa, um pouquinho, mas a gente pode cortar também, se for o caso, de uns 20 e poucos minutos. Tentar fazer do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Façam primeiro a leitura, depois um pequeno comentário, e aí abrimos para contribuição de todos que desejarem. Então, continuamos tentando achar o melhor caminho, né? Eu acho que serve como um estudo, serve como uma reflexão também para nós semanalmente, né? Então, Mauro, tem aí, né? Tenho sim. 25º domingo do tempo comum, dia 21. Deixa eu dar aqui. A ideia é que vocês, coordenadores, insistam com os leitores para que pelo menos escutem a leitura que eu estou fazendo. Que daí não precisa ficar explicando, falando do ponto, da vírgula, do parágrafo, porque se eles escutarem, pelo menos assistirem, já vão automaticamente ver como é que deve ser. Se tiver dúvida de alguma palavra, já vai aprender aquela palavra. O que eles não podem é chegar lá para ler direto sem nem ter olhado a leitura, né? E Sim, aí fica, sim, realmente fica difícil. sim. A gente continuar insistindo com eles, ok? Ok. Tá bom. Vou botar aqui. O Babi hoje. Você tem o vídeo aí, Mauro? Tem sim. Eu tô deixando o vídeo falando e a gente e com o texto no fundo, entendeu? Vocês Mas no meu caso aqui não estou escutando. não estão Não, ouvindo? aqui também não. Vocês, Hã? vocês, Eu também não. vocês não estão Tá sem ouvindo? som, mal. Não. Então- Não, pra mim Então também peraí. não. Tá bom, peraí. Vamos voltar, já sei o que é que eu tô no fone. Peraí, deixa eu tirar aqui. E vou deixar pelo computador. Então, no fone e aqui. Você, vocês ouvem? Não, ainda não. Sim. Boa noite, tudo certinho. Boa noite, Esther. Boa Noite. noite.
Boa noite. Agora acho que vai. Peraí. Vamos lá. Não tá saindo ainda não, Vocês ó. ouvem? Não, Agora sim. Eu estou ouvindo. não, mas o vídeo não, né? O vídeo não. Deixa eu Eu ver. vejo Peraí. O falar. vídeo também. Ah, o vídeo não. O vídeo está sem áudio. Já vou ler para que as pessoas Agora tá indo? depois serem as respostas. Ainda não. Muito Agora- baixinho. Tá baixo? Tá bem? Tá baixinho. Tá. Vamos ver aqui então. Peraí. Áudio. Microfone. Vamos ver o volume que tá aqui. Ah, tá bem baixinho mesmo. Ô, padre, Agora o sim. sistema antigo que cada um lia rapidinho a leitura rolava mais rápido. Não tinha problema técnico. Não, mas aqui é só a gente se entender. Vê agora. É que hoje tá fazendo, o Mauro tá fazendo na casa dele e eu tô em casa a primeira vez. Estamos remotos. Ah, Diferente. Ah, aí sim, hein? Vamos ver. Já estamos. é home office. Próximo. Home office. Já Estão demos ouvindo? mais um passo. É mais um passo, é verdade. Vocês ouvem agora? Dia 21 de 9 Sim. de 2025, Agora sim. É. 25º domingo Beleza. do tempo. Aí. E nós vamos ouvir aqui as leituras deste domingo, então, dia 21. A primeira leitura é tirada da profecia de Amós. Então, eu já vou ler para que as pessoas que forem depois serem as responsáveis para fazer as leituras já escutam o que eu estou lendo e ali já vai olhando as pontuações, vai se preparando bem para essa liturgia. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa leitura do profeta Amós é mais ou menos o contexto 800 anos, né, século oitavo antes de Cristo. E a situação estava razoavelmente boa. Estava uma época de economia aquecida, estava as pessoas melhorando a sua situação econômica. Se o vídeo aparecer, fica Mas, melhor, né? diante dessa realidade que estava ali melhorando, alguns sempre aproveitavam para poder roubar um pouco os pobres, né? Uma riqueza injusta, uma situação de opressão que também existia, usar a religião como enganação aos pobres, então ali falando que eram pessoas religiosas, mas não via a hora de esperar passar o dia santo no Antigo Testamento, o sábado, para poder dar o golpe, para poder enganar os pobres, para poder roubar dos pequenos. Sumiu de novo. Sumiu a voz. Não media esforços voltou. para roubar da outra pessoa, especialmente dos pequenos e pobres. Então, se a religião não serve para não está para servir as pessoas, é um risco grande que a gente corre. E recentemente passamos por isso, né? Nossos aposentados aí, tantos de nós foram
roubados durante tantos anos, não é? O país Uhum. melhorando, as coisas crescendo e tirando dos mais pobres, dos mais simples, de uma forma absurda, né? Os próprios órgãos governamentais, pessoas ali dentro, desviando. Então, muitas vezes pode ser que se usa o fato de ser religioso e tudo mais, mas ao invés de ser para servir, para poder roubar os pequenos e pobres, especialmente esses que precisam ser os mais bem cuidados. Quem mais precisa ser cuidado pelo governo são os pequenos e pobres, que não têm formação, não têm estudo, aqueles que mais necessitam de uma ajuda. Então, o profeta Amós denuncia essa situação que muitos estão enriquecendo, mas às custas, às vezes, dos pequenos e dos pobres. Então, quem é religioso, quem participa de uma fé, de uma religião, esse, naturalmente, a coerência de vida é que ele precisa se colocar a serviço daqueles que mais necessitam. O salmo desse final de Fiz uma pequena reflexão aí, agora a gente abre, né? Se quiser, quem desejar, partilhar um pouquinho essa leitura do profeta Amós, profecia de Amós. Padre, é o que o senhor sempre diz, né? Quantos dos políticos são cristãos, né? Quantos são e acho que entram por ouvido, sai por outro e o que luta é por poder, né? Poder, por poder ter vantagem, benefício próprio, né? Acho que o que eu leio disso, que eu leio dessa leitura de Amós é isso aí, que todos têm a educação religiosa, todos têm uma espiritualidade, mas na primeira oportunidade vai tentar levar vantagem em cima do mais fraco. Uhum. É isso mesmo. Muito bem. O grande desafio do dinheiro, né? O dinheiro, ele é gostoso, né? É complicado você usar ele e não deixar ele te usar, né? É, Essa, acho que é um grande desafio. é. O dinheiro e tudo aquilo que o dinheiro te traz, né? É muito Nos Sim. difícil. dias É atuais, influência, viu, tudo isso. Padre Mauro? Nos Hum. dias atuais, os fabricantes de produtos de comércio também, eles diminuem as medidas também, só que hoje, como existe legislação, marca no saquinho, né? Não é mais, não é mais 1 quilo de farinha de trigo, é Hum, 900 gramas, mas o preço é o mesmo, mas diminuiu sem. Se a gente não ficar atento, hum, a garrafa de óleo não tem 1 litro, tem 900 ml, e assim vai. hum. Diminui 100 ml e mantém o preço. É. Não é uma forma de manter o lucro, né? Que é isso daí que o capitalismo selvagem prega, né? Precisamos ganhar dinheiro, trabalhar com isso. É isso mesmo. Agora, acho que o importante que mexe com a gente a questão é que se nós somos pessoas cristãs ou pessoas religiosas, como muitos aqui dessa época do profeta, o que a gente olha, será que nós estamos entrando nesse mesmo esquema e achamos que tudo é normal e que deve ser assim mesmo? Especialmente roubar dos pobres, como aconteceu com a aposentadoria e como acontece com tantas outras coisas. Os pobres pagam mais impostos do que os ricos, na verdade, né? Hum. Então, o profeta denuncia isso e diz, não, é preciso tomar uma atitude, né? Além dos mais pobres, são os mais desfavorecidos, não tiveram acesso à informação. No geral, é o mais frágil, né? É o mais amargo, é o mais marginalizado, no geral. Ô, Quem Mauro, tem. Pode falar, o Roginho. padre citou, o padre citou isso daí. Nós estamos com lá no Senado e no Congresso lá, eles estão com a taxação do imposto de renda. Até R$ 5.000 não vai ter imposto, né?
Está travado lá, vai privilegiar mais de 15 milhões de brasileiros e 141 mil vão pagar, só quem ganha mais de 1 milhão de reais. E o lobby lá dos empresários, a bancada lá, não aprova, entendeu? Nós já estamos em setembro, indo para outubro, daqui a pouco vem o recesso, e, e a lei da isentar o mais pobre, que ganha até 5 mil reais do imposto de renda, está lá encalacrado lá e não passa de jeito nenhum. Isso aí está bem ligado com essa primeira leitura aí. Uhum. Também. Favoreceu os super ricos, né? Que Sim. eles não vão pagar tanto imposto assim, só vão passar a pagar, porque eles não pagam. Quem paga é o assalariado que desconta, né? Esse você pode correr. Isso aí, acho que o importante que nós estamos passando hoje em dia, a nível de religião e tudo mais, é a gente, às vezes a gente pensar, o perigo é a gente pensar que isso que a gente tem visto na sociedade como um todo não tem nada a ver com a religião, né? O pessoal, às vezes, Hum, ele quer hum, rezar, 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 e não falar de nada das questões sociais. Só que o próprio profeta fala, né? Quer dizer, não dá para a gente ter uma religião desligada da vida, entendeu? Achando que Deus vai resolver todas as coisas sozinho. O Uhum. profeta vai cutucar dizendo, não, mas olha aí, o pessoal está esperando passar o dia para mexer na balança, para mexer no peso, para poder pegar dos humildes. Então, isso tudo tem a ver com a religião que a gente tem. Quando eu insisto de que não basta gostou, chorou, ficou, estamos aqui, aí o coração está sentindo e tal, e não sei o quê, papapá. Isso é uma partezinha da religião, né? Mas a religião tem que ajudar a gente a pisar no chão mesmo, não é? Entender que precisa, tem que ter esse momento gostoso, a liturgia, a oração, algum momento de louvor, tudo isso é importante, mas não pode ficar só nisso, né? Preciso, então, a religião precisa ser transformada na prática também, né? ação de vida. Acho que esse final de semana. Padre, hoje, assim, ouvindo, né? Hoje aconteceu uma situação em que eu fiquei me questionando a respeito disso. Como todo mundo sabe, eu estou fazendo fisioterapia, eu estou afastado, não estou recebendo, não recebi nada ainda de INSS, 3 meses sem receber. Então, qualquer dinheirinho que entra, eu estou racionando para por gasolina, para eu poder ir à fisioterapia. Tô indo um dia sim, um dia não. Aí hoje eu cheguei, parei ali perto do clube de campo, e aí veio um rapaz que olha carro e falou assim para mim: Ô meu querido, posso olhar aí para você? Aí eu pensei comigo, eu falei: eu tô com uns R$ 4 aqui, depois eu dou para ele. Aí eu falei: não, tudo bem. Daí ele falou assim: não, se você pudesse me fortalecer, porque você sabe, Marmitex aqui é R$ 25 tal, e tá muito caro. Eu falei: isso daí eu não vou ter, mas eu posso te ajudar. Daí ele falou assim: não, mas se você já puder me fazer já, porque eu já vou ali, já pego, pode ser até no Pix. Daí eu fiquei pensando, eu falei: bom, eu te ajudo, só que eu não tô com a ajuda agora, eu vou até ali buscar e trago para você. E aí eu fui na fisioterapia e tal, quando eu voltei, o cara já nem tava mais lá. Quer dizer, se eu tivesse pago ele, ele não tinha olhado meu carro, né? Ele teria saído. Uhum. Não, e aí eu fiquei pensando assim, poxa, infelizmente também no nosso meio, né? Eu também no meio pobre, existe essas coisas, né? Eu tô fazendo uma outra visão, né? Não tô indo muito Uhum. de com a leitura, mas assim, eu tô fazendo uma outra visão, porque eu fiquei pensando, eu fiquei, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que, de repente, não sei, realmente ele tava precisando, aparecer alguém, né? Foi melhor do que eu, tal. Porque no meu coração eu falei, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu vou dar para ele. Mas eu vou esperar ele olhar meu carro e eu volto, né? E aí Uhum. pronto. Sim. A verdade é que o golpe existe no meio dos pobres e no meio dos ricos, né? Então, o pecado, o apego ao dinheiro, a, ao poder, isso está em todas as classes sociais, né? Não tem dúvida nenhuma. Às vezes a gente vê um pobre alugando um espaço debaixo do viaduto para outro pobre. Isso é comum em São Paulo, outros lugares você vê ali uma situação difícil. Então, está no ser humano essa coisa. E a gente
eu sou muito tranquilo com isso. Se é possível ajudar, a gente ajuda, porque golpe tem todos os dias, toda hora. E a partir do É momento que fazer o dá bem e também o olhar a dinheiro quem. para ele, pode ser para comprar droga, pode ser para o que for, mas já deu, tá dado, né? Sim, Mas se ele tivesse com fome mesmo, coisa assim, com certeza ele teria esperar. ficado ali, né? Com É, certeza. como dizem os mais velhos, fazer o bem e não olhar a quem, né? Exatamente, exatamente. Ficar tranquilo. Então vai, é o ser humano. O ser humano não é fácil da gente lidar conosco, né? Ser humano é delicado. Mas vamos avançar, vamos avançar. Está muito boa aí a reflexão. O Salmo, louvai o Senhor que eleva os pobres. Semana, respondendo a essa leitura do profeta Amós, é o Salmo 112. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Então, é o Salmo 112, 113, não é? Então, com o refrão Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Ele levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Então, aquilo que o profeta Amós já dizia na primeira leitura, né? O Senhor vem em socorro dos pobres, em socorro dos pequenos, dos órfãos, das viúvas. Então, o Salmo vem reforçar, é o Senhor que levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. E a Acho que pode seguir Então vamos. para a segunda leitura. segunda leitura desse final de semana é a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. E diz assim: Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, Graças graças a a Deus. Deus. Então, aqui nós vemos o Paulo escrevendo a Timóteo, pedindo e falando da importância de rezar por quem governa. Não é? Rezar pelos governantes para que governem com justiça e cuidem especialmente dos mais necessitados. Então, a importância, se o governo vai bem, se a gente reza pelo governo, pelas pessoas, homens e mulheres do governo, e eles vão bem, quem que se beneficia com isso? É o povo de Deus, o próprio povo. Então, rezar para que não caia nas tentações da corrupção, para que não caia na tentação de pensar só em si, mas que possam pensar
exatamente naquelas pessoas que mais precisam. Quem está governando para alguém que está lá, é o povo de Deus, especialmente os mais pobres, os que mais necessitam são os que mais precisam do governo, e não de não de serem roubados pelo governo, pelo contrário, ao invés de ser roubados, tem que ser protegidos pelo governo. Né? Então, a importância da gente rezar por quem governa para que eles governem com justiça, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, que a gente possa estar rezando para que eles exerçam de verdade o seu papel sem cair nas tentações tantas de corrupção, de desvio, de toda ordem que existe em todo lugar que existe dinheiro, infelizmente, né? Então, que nós possamos rezar pelos nossos governantes. E o evangelho desse final de Isto. Que Se momento, alguém. que momento dessa Uhum. leitura, hein? Parece que estava cronometrado. É, podem Muito bom, falar. Mauro. Ô, Hum? padre, com licença. Eu anotei duas frases aqui que me chamou a atenção e que tem relação com a primeira leitura. Primeira delas, Jesus Cristo se entregou em resgate de todos. Então, o que que ele pede? A união dos homens, que não tenha esse negócio de ira, entendeu? Polarização, principalmente uma coisa que está acontecendo demais, os grupos de rede social, por exemplo, a pessoa não se bandeia, o pessoal que é de extrema direita, o pessoal que é de esquerda, o pessoal fica falando mal de quem é de esquerda. Então, isso daí que Jesus está pedindo. Os homens façam orações sem iras e sem discussões. As pessoas muitas vezes não se manifestam, padre, mas olha, eu tenho observado o seguinte: não é toda semana, mas tem nas quintas-feiras tem reunião de um grupo de evangélico, de um amigo meu, e ele convidou, eu vou com meu primo lá e a gente participa dessa reunião. Ali tem de tudo, pá. Tem policial, ali tem empresário, é um pessoal, classe média boa ali, sabe? Mas a gente vê que ali a maioria, grande maioria, é de extrema direita. E eu peguei várias conversinhas ali entre eles, tipo assim: ah, o gerente de RH da Komatsu tinha que demitir 100 pessoas, ele saiu cortando todo mundo que votou no Lula. Eu fiquei abismado com aquilo, padre, que eu falei, nossa, fiquei quieto. Falei, não vou abrir a boca aqui, porque os caras eles são alienados mesmo, né? Eu respeito a opinião alheia, padre, mas eles não respeitam. Ah, se tiver que mandar embora, vou mandar todo mundo que é. Eu falei, mas peraí, gente, valores, né? Religião, política e futebol são valores que a gente traz agregado desde a infância. Meu pai era palmeirense, então eu também torço pro Palmeiras, aquelas coisas, aquela bobeira. Ah, eu fui batizado na igreja católica, sou católico, blá, blá. Não, mas aquelas coisas dele, sabe? A gente participa, ouve ali, e tem certas coisas que, inclusive, mais um comentário que eu quero fazer. Esse dia eu estava andando na avenida, vinha vindo duas mulheres, abriu o sinal para os pedestres, as duas mulheres estavam falando uma com a outra assim: nossa, gente, rede social ninguém fala mais de futebol, o futebol está em baixa, só se fala em política. É prisão do Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, quem é Lula. Então é isso que está acontecendo. Criaram um paradigma, né? E até o senhor mesmo na missa ou na homilia, se o senhor se colocar, se bandear para qualquer um dos lados lá, levanta um monte de bolsonarista e vai embora. Dependendo do que o senhor falar, o pessoal que é de extrema esquerda, vamos embora, o padre aí está defendendo o Bolsonaro. Uhum. Então, isso está acontecendo e é um momento que, nos meus 63 anos de vida, eu nunca vi. Entendeu? Eu Uhum. lembro que tinha dois partidos, Mauro, você achando que nem nascido, era o MDB e a Arena. A Arena É mesmo. era a extrema-direita e o MDB a esquerda. Aí a coisa foi Uhum. aumentando, não mais de 30 partidos. Ah, mas tem o Centrão, mas tem o PC do B, que é a extrema-esquerda. Esses caras são comunistas. Vai pegar sua casa, vai pegar seu sítio, vai pegar seu carro, você vai ter que dividir com os pobres. Eles têm dessas coisas, sabe? Se você é católico, você não pode ser de esquerda, porque a esquerda é a favor do aborto. Eles têm uma lavagem cerebral tão forte que eles. Eu não quero me estender, mas é isso, gente. Tá Uhum. difícil, viu?
Legal, legal. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos, e está muito bem aí o que você colocou, é a gente ser da paróquia, da comunidade, conseguir que seja de esquerda, de direita ou de centro, mas não perder a capacidade de dialogar. Porque Sim, o grande, a democracia vai ganhar, nós vamos ganhar quando a gente aprender a conversar. Ficar no extremo e jogando bomba no outro não vai resolver nada. Agora, se a gente conseguir sentar, conversar, inclusive centrado aqui na palavra de Deus, que quer justiça, né? Amor e justiça, e o cuidado especialmente com os pobres, então eu acho que nós vamos caminhar, né? sim. Então, eu acho que esse é a nossa luta, a nossa busca da gente não romper o diálogo, a gente conseguir dialogar mesmo dentro da comunidade e respeitar a posição de cada pessoa, né? Acho que isso é É. muito importante. Mas na sociedade, padre, isso é um desafio, né? Porque a gente ouve cada Uhum. absurdo que fala assim, não é possível, não é possível. Sim. Aí você para e pensa, como vai ter diálogo com uma pessoa dessa? Aí, de fato, o que o senhor está falando. É parar, Uhum. paciência, tal qual está escrito aí, somos todos iguais, Cristo veio para salvar a Uhum. todos. É ter mente tranquila e serena, porque às vezes é muito complicado. Às vezes Cada- até dentro da família mesmo, né? Nossa Dentro da Senhora, própria Sim. nem família, principalmente, hum, Esther. Nossa Senhora. principalmente. É, Uhum. não é. Tomar um Olha, cuidado danado. Oscar, É. você foi muito feliz de falar, porque meus filhos são bolsonaristas, os três. Eles não É, aceitam que eu fale que eu vi o PT nascer, eu fui trabalhador, uhum, 40 anos de trabalho, eu vi o Lula é, fazendo curso em carro de som, Vicentinho. uhum. Teve desvio? Nossa, Tem. Tem ladrão? Tem corrupto do PT? Tem. Só que aí a gente uhum, vai isolando esses caras. uhum. Agora, eu falo para eles, eu falo, gente, isso aí eu coloquei na reunião lá. Eles rotulam você, ó, tá chegando um petista aí. Roger, ô bolchevique. Eu falei para eles assim, "Ó, vocês falam muito em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo fosse vivo hoje, nos dias de hoje, o que que ele votaria no Lula ou no Bolsonaro, na sua opinião?" Aí o cara deu aquela balançada, sabe? Porque É, os caras defendem o direito do empresário, ele não quer saber, Aí. quer cada vez mais lucro. Eu falo, mas você vai andar de carro importado, ter casa na praia, e o seu empregado andar de chinelo de dedo e bermuda rasgada e tomar ônibus, cara? Deixa o seu uhum. empregado ter casa própria. Pelo menos um Mas, ô, Roger, apartamentinho no CDHU. não é nem só a questão de que você falou de posição. Às vezes você concorda até com a opinião da pessoa, falando na questão política, né? Mas você fala de uma forma diferente, pronto. Pronto, Você, é. É. você vê que o extremismo ele está de todos os lados, né? Não é É porque eu extremismo, é. defendo o A que eu acho que o ato é certo, não. Mas essa coisa da extrema tá difícil, porque às vezes você tá conversando ali, poxa, a pessoa tem a mesma ideia que você, beleza, vamos conversar. Mas você fala uma coisa diferente, a pessoa, nossa, não, peraí, É, o que é? Você é Você é bolsonarista? comunista. Você é é, comunista. por aí. Você é Uhum. comunista. Isso. É, Hoje e família Muito também bem, serve mas acho que tudo isso, Jesus estava no meio de tudo isso, como foi falado aí. Acho que é importante que a gente aprenda a dialogar, que para mim o diálogo é o caminho para solucionar todas as coisas, né? Mas vamos para frente, vamos para o Evangelho aí, e a ideia é essa mesmo, a reunião, a conversa sobre a é palavra bom. e tudo é para isso mesmo, é para mexer um pouquinho com a gente, o que que Deus quer dizer para nós, o que que Jesus quer dizer para nós diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Uhum. Semana, Evangelho de Lucas 16, de 1 a 13. Lucas 16, de 1 a 13, diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha.
Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória Glória a a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Então, aqui nós temos a questão do dinheiro, né? Seja lá na primeira leitura, o profeta Amós, falando da questão do dinheiro, do cuidado com os órfãos, com as viúvas, daqueles que têm menos e da opressão aos pequenos e pobres. Agora, aqui, alguém que é administrador, Jesus, na verdade, Jesus está caminhando com os discípulos, formando os discípulos, mostrando para os discípulos onde que deve estar a segurança deles. E nessa caminhada conta essa parábola. Então, esse administrador que o patrão percebeu que ele estava aprontando e falou para ele, vai ser mandado embora. Então você precisa dar um jeito, presta contas, porque não dá. Tá? E tem coisa errada aí. Mas é interessante que esse administrador elogiou, né? O dono elogiou esse administrador porque ele deu rapidamente um jeito. Conversou com um que devia para o patrão dele, conversou com outro, diminuiu as contas. Alguns dizem que esse que ele mandou cortar, que ele mandou colocar menos, põe 50, põe 80, põe menos aí na conta. Alguns estudiosos dizem que era, na verdade, uma comissão que ele tinha direito. Então, já que ele ia perder o emprego, ele ia dar desconto para as pessoas que estavam devendo o patrão dele e depois ele poderia ir lá pedir um emprego, porque ele ajudou aquela pessoa. Ah, eu te vendi bem mais barato. Alguns dizem que é isso. Eu tenho comigo uma coisa interessante, assim, que sempre que reflito esse evangelho, fico pensando que Jesus está procurando dizer o seguinte: como aquela pessoa percebeu que poderia perder, o interesse dele era o dinheiro, financeiro era o básico para ele. Então, como Jesus está fazendo uma comparação, eu vou perder o meu emprego, eu vou dar jeito de arrumar um outro emprego. Vou negociar com esses amigos, vou fazer um bom negócio e depois eu vou ter um emprego lá na frente. Mas Jesus estava falando para os discípulos dele, comparando. E às vezes nós estamos num caminho de perdição, vamos perder o reino de Deus e não sabemos fazer um bom negócio para mudar de vida. Às vezes continuamos fazendo errado, indo num caminho
que está destruindo, que vai fazer perder o reino, vai perder a própria vida, porque muitos, né, às vezes está num caminho e não consegue sair daquele caminho e quer continuar naquele caminho. E por isso Jesus diz aqui na frente, né, os filhos das trevas às vezes são mais espertos do que os filhos da luz. Está vendo que vai se perder, mudou de rumo, mudou de atitude. E às vezes a gente se pergunta, será que nós, quando percebemos que estamos num caminho contrário ao reino de Deus, caminho do pecado, caminho da corrupção, caminho da destruição sua e do outro, às vezes a gente está num caminho de destruição e não consegue mudar e não muda e perde o reino de Deus e muitas vezes perde a própria vida. Estou falando também, seja a nível pessoal, muitas vezes o pecado leva a gente para a morte, para a destruição, mas estou falando também de coisas grandes sociais também. Nós estamos vendo guerras aí de um país contra o outro, destruindo o outro, ao invés de perceber que é melhor que todos tenhamos vida. Não, a vida é só para mim ou só para o outro. Então, ao invés da gente somar, da gente crescer juntos, a gente quer destruir o outro e a gente crescer sozinho. Então, o discípulo de Jesus é convidado a perceber que Deus é que deve ocupar o primeiro lugar sempre, não é? Não é o dinheiro o primeiro lugar, não é o poder o primeiro lugar, mas é Deus em primeiro lugar. E se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas vão se equilibrando, as outras coisas vão se ajeitando. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então a gente vai querer servir os dois ao mesmo tempo? Não dá. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. É preciso saber usar o dinheiro e não deixá-lo te usar, nos usar. Subir para a cabeça. A gente fala, o dinheiro subiu para a cabeça. Poder subiu para a cabeça. Quer dizer, passou, ficou acima de Deus na cabeça daquela pessoa. Esse é o risco de se perder. O risco do dinheiro se tornar o Deus da nossa vida e até o Deus da religião. E se a gente não tomar cuidado, temos visto tantas coisas hoje que parece que o dinheiro também vai se tornando quase o centro, o primeiro lugar de muitas religiões. Se a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer. Deixa Deus verdadeiro de lado e ocupa o dinheiro ocupando o lugar de Deus na nossa vida, nas nossas religiões. É um risco que a gente corre. O administrador infiel negociou e mudou de atitude quando soube que perderia o emprego. Será que temos mudado de atitude quando percebemos que estamos nos distanciando do reino de Deus e perdendo o sentido da vida cristã? Será que a gente tem percebido? Será que a preocupação com o dinheiro tem ocupado o primeiro lugar em nossa vida ou não? Será que Deus é que tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas? Então, nesse final de semana, com certeza, nós vamos poder refletir bastante sobre tudo isso. E a boa notícia que fica, a boa notícia que a gente sempre gosta de procurar nessa palavra maravilhosa que o Senhor nos dirige, quem é verdadeiramente esperto não troca o... Terminou aqui, pode. Acho que Que cortou o bom. finalzinho. Cortou o É. final, mas tá bom. É. Aí tá bom. Tá ótimo. Acho que tá ótimo. Ficou até longa a minha reflexão aí, mas como é um evangelho que tem muitas interrogações, Uhum. seria ótimo aí que vocês pudessem participar também aí. É. A comparação que o senhor fez na reflexão do reino dos céus da nossa vida, da nossa caminhada, é que pra gente, às vezes, a gente não tem alguém que fala que vai dar as contas pra gente, não, né? Às vezes a gente só vai e já foi, né? Isso me chama Não atenção. avisa, né, Mauro? Não Não avisa, avisa. é isso aí. Às vezes não Uhum. dá, não tem aviso prévio, não. É. Uhum. Na verdade, isso daí, desculpe, ó, pessoal, mais uma vez, é a famosa puxada de tapete. Eu trabalhei 40 anos registrado em carteira como empregado. E eu engoli muito sapo.
meu pai falava assim: meu filho, você vai trabalhar lá do outro lado do estado de São Paulo? Eu falei, pai, mas eu vou engolir sapo, porque eu jamais vou voltar. Eu não quero voltar de lá falido como uma pessoa que não deu certo. Então, eu era obrigado a engolir sapo. E eu sou uma pessoa que não tem papas na língua, vocês sabem muito bem, porque tem que falar, às vezes eu engoli em seco. Por quê? Porque você tem que se tocar no roteiro que é a linha de trabalho da empresa, né? Mesmo trabalhando na área de educação, a Esther trabalhou na área de educação, você sabe o que eu estou falando. Vem as diretrizes, vem lá, tem que seguir, né? Agora, na reflexão do Evangelho aí, ele fala o seguinte, ó, desonestidade, né? Esse cara aí, para se sair bem, ele propina, comissão, ele pensou em alguma coisa para ele, tirar para ele, tá? O comentário que eu faço é o seguinte, trazendo para os dias atuais, infelizmente, ó, pessoal, posso estar enganado, mas eu acho que nós vamos precisar de mais que uma ou duas gerações para acabar com a corrupção. Porque a corrupção, ela se implementou na sociedade de uma forma que está todo mundo envolvido, tá? É polícia, polícia civil, é PCC, é prefeitura, é órgão de prefeitura, é coisa de louco, gente. Tudo que você precisa sempre tem propina, sempre tem o faz-me rir, entendeu? O pessoal do gasoduto está passando ali na rua, fiz amizade com os engenheiros, com o pessoal, falei, gente, tem como jogar um asfaltinho na porta do sítio aqui? Toda vez que chove o carro fica atolado. Aí o mais simplesinho falou, depende, conversa com os engenheiros aí, né? Se der um agradinho, um cafezinho. Eu falei, a gente arruma um café para ele, sim, eu tenho café aí no rancho, pode chegar. Quer dizer, exatamente isso daí. São vários exemplos, cara. Quando foi no final do ano, a gente está no sítio lá com uma ordem lá que não pode mexer movimentação de terra, a gente está com um laudo lá da prefeitura, os fiscais da prefeitura. Quando chegou o final do ano, um amigo meu que trabalha na prefeitura falou: mete o pau aí que na eleição a ordem é fiscal não sair, tá tudo de férias, não pode nem sair na rua. Por quê? Porque se o fiscal vai lá e multa você, você fala, não vou votar nesse cara, então, pô, o fiscal tá me multando, essa gestão aí tá mandando multar. Então é assim, a gente acaba se contaminando. Onde é que a gente se contamina? Quando chega no banco, eu sou idoso, eu vou furar a fila aqui. Né? Eu tenho mais de 60 anos. Pô, você vê gente lá que olha para a gente e fala, pô, mas já não faz merda nenhuma o dia inteiro, ainda chega aqui, quer ser o primeiro a ser atendido. A gente ouve esses comentários. Né? Mesmo você tendo direito, é melhor a gente recolher o pé. Então, só para dizer, eu acredito que vai mais de uma ou duas gerações para corrigir isso daí. Agora, a nossa educação do país não é uma educação que nem na Coreia do Norte e na Rússia, que a pessoa tem que cumprir, respeitar os mais velhos, respeitar. Se você vai fazer um trabalho, faça o melhor possível. Não faça um trabalho de qualquer jeito, no final do dia, quero receber. O padre sabe o que eu estou falando, não vamos trabalhar com nome, mas tudo que é tipo de profissional. Pedreiro, calista, encanador. O cara faz correndo, mas ficou vazando. Não, se recebeu, tchau. Larga tudo para trás. Então não tem mais profissionalismo. Hoje a corrupção invadiu todos os lados. Eu espero que a religião, que a igreja, né, somente a católica, ela se prive disso aí. O padre sabe de história de padres aí, também precisa trabalhar com o nome, que desviava dinheiro de igreja. Acaba estourando, padre. Acaba estourando, né? Teve um próprio padre de outro lugar que comentou comigo, falou, eu entrei no lugar do padre lá porque pegava o dinheiro da festa tudo para ele, não prestava conta, não sei o quê. Eu estou lá agora eu estou segurando o rojão. Então é isso, para não alongar muito, né? É isso. O Evangelho fala de desonestidade. Acho que a Andressa quer falar. Isso, Andressa. Andressa, fala. Eu anotei mais ou menos aqui, a minha letra bonita, que eu anotei no ônibus, tá? Eu vim ler. Legal. Mais ou menos sobre a leitura e mais ou menos sobre o que o Mauro falou, né? Que Jesus ele está mostrando aí a diferença, né? Como que o incrédulo aí, no caso, o administrador que era desonesto, ele se faz, de certa forma, muito mais sábio e mais ligeiro para inverter a situação para ele do que a pessoa que crê, do que a pessoa que é honesta, né? Como o Mauro falou aí, que às vezes não tem uma carta assim, não tem uma chamada no RH, né? Então, por que a gente custa tanto, às vezes, a perceber
que a gente está perdendo o reino do céu e fica tão para trás, para correr atrás, né? Assim, a gente não percebe, às vezes não tem um amigo, né, que te tire dali e te diga, olha, né, você está perdendo, você não vai alcançar dessa forma por onde você está seguindo, como foi o caso aí dele ter invertido a situação para ele, mesmo ele sendo uma pessoa incrédula, ele foi tão sábia de inverter para o lado dele. E a gente que crê, que acredita, às vezes não percebe. Às vezes não percebe porque não está prestando atenção realmente no que deveria, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O que o Mário falou, que às vezes não tem essa carta, esse RH que te chama, É, né? Que te dá esse trânsito de presta é, atenção que você tem que correr atrás do prejuízo. é. Aí você falando, André, talvez seja a gente, né? Seja o RH, né? Gente que tem que dar os toques de repente, né? Não, Aí, muito, muito legal. É também eu nesse. tenho mais ou menos assim que a gente está aqui de passagem, né? E a gente não é dono de nada. Se a gente Hum. for parar para pensar, é Deus quem é dono de tudo, né? E que a gente está aqui como se fosse mesmo esses administradores aí, né? Sim, Então, faz de todo que forma a sentido. gente quer administrar, né? De que forma a gente está fazendo isso de uma forma justa, a gente está entregando toda a riqueza que a gente tem para buscar esse reino, para trazer esse reino para os nossos, para a nossa pessoa e para os nossos, né? Ao nosso redor, para as pessoas que precisam. Como que a gente está administrando isso, né? Esse reino que é de Deus, né? É, Acho que é isso. faz todo sentido, Andressa. Isso aí é. Muito lindo. Muito boa Muito bom. reflexão. Eu, às vezes, fico, né, quando a gente acompanha pessoas, e às vezes a pessoa está destruindo a própria vida, né? Às vezes é droga, por exemplo, está destruindo, você está acabando com você mesmo, você precisa mudar, deixar isso, mas ele não consegue deixar. Aí, às vezes, é o casamento, tá acabando com o casamento, não dá atenção à esposa, ao esposo, não dialoga, não aceita conversar nem a pau. Você vai destruir, mas tá tão bom, pessoa maravilhosa que você tem. E como é que você não consegue sentar, dialogar? Vamos abrir, vamos procurar psicólogo, padre, o que for. Precisa salvar essa realidade que está aí, porque esse é o caminho para ser feliz. E aí, às vezes, a pessoa não consegue enxergar. Aí prefere deixar acabar, acaba o casamento, às vezes vai para suicídio, às vezes vai para sarjeta mesmo, como a gente está cansado de ver. Então, essas coisas preocupam também, para mim também está ligado nesse evangelho. Entre tantas outras coisas, os filhos das trevas, às vezes, são mais espertos que os filhos da luz. Então, você vai num caminho de destruir a própria vida, ao invés de bastaria um passo para o diálogo, para um tratamento psiquiátrico, para um tratamento de bebida, para uma coisa assim e tal. E às vezes ele não consegue. É muita gente que vai indo num caminho de destruição, ao invés de poder se levantar, né? Então, E eu falo né? assim, padre, por experiência própria, né? Que às vezes você até tem alguém que te fale, alguém que te chacoalha, alguém que dê três tapas na sua cara, mas você não presta atenção. Assim, eu falo por experiência. Eu falei semana passada para o senhor que eu não conseguia, eu não ia participar porque eu tava meio gripada e tinha acontecido muita coisa daquele dia, né? Com uma pessoa muito próxima a mim com isso, droga, assim, tava deixando a minha mãe louca, minha família louca. Então, da gente pegar e chacoalhar a pessoa e falar, acorda para a vida, olha o que está acontecendo, olha o que você está fazendo. Você não está acabando só com a sua vida, você está acabando com a vida da mãe, do pai, das pessoas que estão ao seu redor, né? Da própria família. E você não presta atenção, você não quer mudança. Ah, não, que isso não vai mais acontecer, que eu vou mudar, que eu vou procurar, que eu vou buscar. Passa 1, 2, 3, 5, 10, 15 dias e a pessoa está na mesma, está no mesmo lugar, está parado olhando a parede e não se mexe, não se move, mesmo tendo Sim. alguém que te mostre. Sim. Então aí que entra o que eu chamo, né, de experiência com Jesus, né? Nós tivemos a reunião semana passada também com a nossa equipe de formação e a gente falava isso, né? Se não tiver a experiência com Jesus, não tem transformação.
Jesus caminhava com os 12 dele, formando, mostrando, olha, o que que é mais importante? É o dinheiro ou é Deus? E ia formando eles, levando eles a fazer essa experiência com Jesus, com Deus na própria vida, porque só essa experiência com Deus pode fazer com que a pessoa perceba que ela precisa mudar de vida, né? E para mim, a paróquia como um todo, para mim é um desafio, a igreja como um todo, a paróquia como um todo. Nós, se a gente não levar as pessoas a fazer, tipo, esse estudo que nós estamos fazendo, a fazer essa experiência com Jesus, isso que eu chamo de amadurecer na fé. Então, quando eu falo, às vezes brinco e falo que não é só ficar no gostou, chorou, pula daqui, pula de lá, rola daqui, rola de lá, mas se não fizer essa experiência, conhecer a palavra, conhecer Jesus de perto, fazer a experiência com a Eucaristia, entrar nessa linha de espiritualidade, de confissão, de perdão, de eu quero ir nesse caminho. Tá todo mundo indo no outro caminho, no caminho largo. Ué, mas o problema é do outro. Eu quero ir nesse aqui, eu quero seguir o mestre. Então, essa experiência é que vai fazer com que a gente consiga escapar. É o bom administrador. Eu vou negociar porque eu não quero perder o reino de Deus, né? Não somos melhores que ninguém. O outro pode acusar, né? Que nem você falou da outra vez. Ah, essa aí é a santinha, agora não sai da igreja e tal. Nós somos cheios de pecado, mas ao mesmo tempo a gente está enxergando qual é a luz que nós queremos seguir, né? Então essa é a comida madura, é a comida mais pastosa que o cristã que eu quero dizer, né? Então não ficar só naquela coisa lá de ir na igreja, que a moda hoje na igreja em geral está sendo só essa coisa de pula daqui, pula de lá, né? Porque compromisso a maioria não quer, né? Porque dá trabalho, tem que estudar, aprofundar, não é? Participar, dá trabalho. Só que esse é o caminho, né? Esse é o caminho verdadeiro. Fala, Esther. É isso aí mesmo. Eu estava aqui me colocando um pouco no lugar do administrador, porque é isso aí mesmo, né? A gente até se sente responsável muitas vezes, né, padre? A gente mesmo que está aí de frente, nós mesmos, né? A gente se Uhum, sente muito responsável por alertar, né? Alertar uhum. as pessoas, viu? É isso aí, é por aí mesmo. Estava aqui É, pensando quantas vezes nós vamos a necessidade da gente ser o administrador nesse momento, né? De ser, uhum, não ser infiel ali, mas de tentar, de alertar, né? De alertar, uhum, de tentar fazer mudar todo o caminho que está inverso aí, né? E não é uhum, fácil, né? Não é fácil. uhum. É, até outra, difícil, para a gente também não se sentir melhor do que os outros, né? Não, Então, exatamente. É isso procurar aí. orientar É, sem achar que nós somos melhores, que esse é o é isso caminho, né? aí. Não sou melhor, mas estou te orientando, estou vendo que aí É, você vai afundar. é, E uhum, ali a gente tentar estender a mão para ver se o outro pega a mão e levanta. Vamos caminhar no caminho de Jesus, né? Acho que esse é é, e é o papel da igreja no mundo, né? é por É, aí mesmo. É isso. Fábio, Uhum. É o nosso papel, né? É o nosso A papel. gente- rapidamente dentro do que a Andresa falou, né? E eu fiquei pensando assim, eu me lembro de uma frase que eu falei pro Anderson, depois que eu voltei para a igreja que eu estava frequentando, eu falei assim para ele, nossa, eu tô muito católico, porque eu tô muito assim, pegando essa coisa. é, E aí ele falou assim para mim, isso é conversão, meu amigo, né? Porque é, quando eu voltei, eu queria, uhum, peraí, já que eu não entendo as coisas, não entendia direito, agora eu uhum, quero passar a entender. E assim, é muito bom porque a gente começa a se cobrar. O que que eu tô falando? O que que eu quero dizer com isso? Que dentro do que a Andresa estava falando, né? Porque às vezes essa pessoa, eu falo por mim, às vezes as coisas estavam tão básicas e eu não entendia. E aí quando você vira a chave, você fala assim, meu Deus do céu, por que que eu não vi isso antes, né? Eu fiquei tanto tempo fazendo isso de errado. Mas é a questão mesmo de ter ali uma pessoa para te ajudar, para te orientar, né? Para fazer você virar essa chavinha aí. E aí eu Uhum. lembro de ter comentado isso com o Anderson. Eu falei, nossa, Anderson, mas agora eu tô muito católico, acho que eu tô muito chato até, porque ele deu risada, né? Ele falou assim: não, isso é conversão, amigo. Isso é conversão. Isso é porque você está entendendo, você está é,
tá sendo introduzido em você, né, a sua fé agora, porque eu sempre fui católico, mas você Uhum, tá entendendo a sua fé agora, e aí as coisas estão acontecendo na sua vida, e aí você, poxa, ó, tá vendo? Isso eu aprendi lá. Tá errado. Uhum. Tá errado de novo. uhum. Então, o que que tá acontecendo? Ah, entendeu? Mas era só isso que eu queria Legal, falar. legal. A gente vai tomando consciência, vai sendo iniciado na fé de É, verdade e é uma opção, porque a gente é livre para escolher querer seguir Jesus ou não, né? Porque tem os desafios para seguir, né? E também uma hora a gente cai, outra hora a gente levanta, depois cai de novo, mas está enxergando qual o caminho que a gente está querendo seguir, né? E aí a importância da oração diária, a importância da Eucaristia, pelo menos semanal, não é? Da confissão anual, tudo isso que a igreja nos oferece para nos dar força para a gente conseguir tocar a nossa vida, né? E ver que essa é a vida, né? A gente não tem outra, é essa vida que nós enfrentamos com coragem, né? É como sair para trabalhar todo dia de manhã, é como os dias vão passando e a gente vai vivendo e a gente vai amadurecendo. Essa é a vida, né? E Deus à frente e tocando, porque o que a gente observa hoje, em geral, é um desânimo total de viver, né? O mundo tá virado, né? O Roger falava aí dessa questão da corrupção, mas em todas as áreas, nós estamos numa mudança de época, estamos realmente, não é uma época de mudança, a gente falava antigamente, não é uma época de mudança, mas é uma mudança de época. Está entrando a era digital, está entrando um novo jeito de cultura, e aí a gente torce para que não venha com guerra junto, né? Vamos dizer assim, mundial que seja, né? Mas a gente percebe que está tendo uma mudança geral em tudo, em toda a estrutura. Então, eu acho que não podemos deixar Deus de lado, porque a tentativa é deixar a religião de lado, deixar Deus de lado, e agora o ser humano mandar. É o ser humano que é o Deus. A verdade agora é a minha verdade, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e o outro é que se vire, né? E aí a tentativa é deixar Deus de lado. E aí o evangelho vem questionar, né? Nós queremos Deus em primeiro lugar ou dinheiro em primeiro lugar? Precisa do dinheiro? Precisa muito. Mas se ele ocupar o lugar de Deus, nós não vamos conseguir vencer, né? Não vamos conseguir ser felizes. Então, acho que esse final de semana, toda essa ideia de que Deus ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, vai preencher a nossa vida e o restante vai vir por acréscimo, né? Compromisso com os pequenos, com os pobres, ajudar quem a gente puder, mas Deus sendo a raiz, sendo a base para a nossa vida, né? Acho que é isso aí. A minha parte tá beleza, são 8h35. Ô, padre, Alguma. com Ah, licença, vou fazer um último comentário, rapidinho. Eu sim. sempre tenho um fato na semana que me marca, e a gente ser aliado de Jesus, muitas vezes vale mais do que dinheiro, e eu vou contar o fato da semana. Uhum, Eu estava lá com um serviço para fazer, sem ninguém para me ajudar, nem pagando. Não tem. E eu uhum, comecei a pensar, falei, mas Jesus, me ajuda aí. O senhor é meu aliado, o senhor não vai descer daqui e fazer o serviço comigo, mas me dá um. Aí eu comecei a pensar, falei, bom, vou pedir. Eu preciso de 8 pessoas, eu vou pedir para 16, para ver se eu consigo 4. O meu pensamento foi esse. E eu fui conseguindo uma pessoa daqui, outra dali. Não, se você me pagar diária, eu vou. Não, mas você busca na minha casa com o seu carro, me põe lá no horário, eu vou lá te ajudar a fazer. E eu falei, mas eu vou precisar de um pedreiro. E eu mandei uma mensagem curta lá para a senhora Ábia, a dona do lar de idosos, né? Ela não estava uhum. lá, eu fui lá pessoalmente, ela não estava, mandei uma mensagem no WhatsApp, ela estava na praia. Senhora Ábia, eu preciso do Bahia, meio período, na segunda-feira, a senhora pode me emprestar, por favor, fazer um serviço. Tudo bem. Quando foi à noite, o Bahia me ligou e falou: a minha patroa liberou para fazer o serviço para você lá. Ô, legal, Bahia, tudo bem. Quando foi na segunda-feira, fizemos o serviço, veio pessoas de Guararema, veio sobrinho, veio amigo, e Deus abençoou, Jesus abençoou, porque não era dinheiro ali, padre, era uma situação que eu Uhum. tinha que ter pessoas para fazer rápido. Aí o Bahia me pega e me solta essa lá. A dona Ábia me ligou, falou: o padre Roger pediu para você ir trabalhar com ele essa semana, segunda-feira. Então, Tá vendo?
E sabe o que que é? aí, Foi uma aí, vez, fui com o senhor lá uma vez, nós Uma rezamos, fui outra vez. responsabilidade aí, ó. Aí eu aí, falei, ó. caramba, É, eu virei já foi padre agora. promovido, Vai falar Roger. Deus no É? céu, padre. Olha, Foi a gente ser promovido já. aliado de Jesus. Eu falei, eu sou Tá discípulo, eu vendo? sou cheio de pecado. Estou Tá. tentando. Então, esse foi o fato da semana, padre. Fui promovido Que a bom, padre. Eu falei, para com Foi promovido. que bom que deu certo, pelo menos, o serviço. Graças a É, Deus. isso. é isso mesmo. Mas é a fé, padre. É Jesus que faz dar É certo. isso aí. Que Jesus dê força para nós, para gente não desanimar e tocar o barco para frente. E é tão bom a É. gente escutar essa palavra, participar dessa reflexão, a gente recebe uma nova força, né? Por isso a minha insistência é que cada vez mais pessoas possam participar, porque aqui a gente encontra o alimento para fortalecer a nossa vida e a nossa fé. Então, que Deus Uhum. abençoe. Parabéns aí a vocês que vão orientar agora os leitores, os tocadores, o pessoal que vai fazer as preces. E é isso aí, a gente vai mais uma vez levar essa boa notícia para, para as pessoas que estiverem conosco nesse final de semana. Ok? Amém. Amém. Ok. Amém. Ave Maria, Cheia de Cheia graça, de o graça, Senhor é Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita convosco. sois Bendita vós entre as Bendita vós sois mulheres. entre as vós entre as mulheres. Bendito é o mulheres. fruto do Bendito é o vosso Bendito é o ventre, fruto do fruto Jesus. vosso do ventre, vosso Santa ventre, Jesus. Jesus. Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Santa Mãe de rogai Maria, por Deus, Mãe de nós, Deus, rogai por pecadores, nós, rogai por pecadores, nós, agora e na pecadores, hora de agora e na nossa hora agora e de na morte. hora nossa de nossa morte. morte. Amém. 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 Muito obrigado, uma Padre, boa noite. padre, queria só Oi. pedir para o senhor fazer uma bênção aí para Maria Tereza, né? Que vai fazer a Isso, ia cirurgia perguntar dela sábado. agora. Fez a É, cirurgia? não, vai fazer sábado, 5h30 da manhã. 5h30 da Ah, manhã no sábado. É, hoje eles confirmaram, o convênio confirmou, né? Então, tá só certo. Eu falei com a pedir para o Mariana senhor. ontem, ontem, Isso, anteontem. é. Que Deus abençoe, vai dar tudo certo, Amém, se Deus quiser. amém, amém. Nossa Vou Qual colocar. Maria pastora. Tereza, Esther? Qual Maria Isso. Tereza? A minha neta vai fazer A uma cirurgia sonequinha. da adenoide. Amém. Vai É, dar tudo certo. vai dar, se Deus quiser, vai Deus dar tudo certo. abençoe em nome do Pai, do Amém, Filho e do amém, Espírito Santo. Santo. Amém. 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 Obrigado, Boa noite, gente. gente. Boa Noite. noite. Tchau. Rezando por ela. Amém.